Estamos aqui para o quinto tópico, que nos fala testemunhando através do martírio. Descreva a reação do conselho depois que Estevão concluiu abertamente um amplo resumo da rebelde nação hebraica, Atos 7, 51 a 57, e até onde a fúria os levou, Atos 57, 58. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais, a qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas, vós que recebeste a lei por anjos e não aguardaste. E ouvindo isto, enfureceram-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então nós vemos aqui, irmãos, que os servos e servas de Deus padecerão perseguições, e muitos dos servos de Deus não dão testemunho do Senhor até nos momentos mais difíceis, né? Até na sua morte. E foi isso que aconteceu aqui com Estevão, né? No momento de maior provação, no momento mais árduo da batalha, ele entregou a sua vida por amor ao Evangelho, por amor a Cristo, né? E a sua morte foi um grande testemunho. E naquele momento ele foi corajoso também, mostrando aos líderes israelitas como eles haviam sido hipócritas com Deus, né? Como eles falou abertamente aos líderes judeus, né? Vocês são homens que não honram a palavra do Senhor, né? Como eles receberam toda a luz e não foram fiéis. Ele falou assim: vocês são homens de dura cerviz, né? Sempre rejeitaram a voz do Espírito Santo, perseguiram os profetas de Deus, né? Mataram os profetas. Então, Estevão foi falando ali, passo a passo, o que aqueles homens, o que aquela nação havia feito desde muito tempo. Deus amava aquela nação, Deus havia dado todos os privilégios, né? Todas as oportunidades para conhecer a sua voz, conhecer a sua vontade, sabiam, né, da lei e de todos os ordenamentos do Senhor. Mas mesmo assim aquela nação foi rebelde. Então Estevão mostrou a realidade para aqueles homens, né? E Estevão ali mostrou a rebeldia de Israel para eles, né? Da nação judaica, né? Ao matar agora o Filho de Deus, ao matar a Jesus também, né? E vocês receberam a lei do Senhor e a rejeitaram, não guardando a lei de Deus, né? Então aqueles homens muito irados taparam seus ouvidos com muita raiva e se lançaram contra Estevão, né? E agora o apedrejaram até a morte. Então Estevão aqui foi uma pessoa fiel, deu um grande testemunho de Deus, né? Até na hora da sua morte, no momento difícil ali que enfrentou, né? E realmente morreu em favor da obra do Senhor. Realmente morreu em favor da obra, deu a sua vida por amor a Cristo e a obra da pregação do Evangelho. Então nós vemos aqui o exemplo de Estevão testemunhando através do martírio, dando testemunho, né, da sua vida em favor do Evangelho até na hora da sua morte. Será que se Deus nos chamasse para passarmos por um momento desse, será que estaríamos preparados para isso? Precisamos pensar, né? Colocar nossa vida nas mãos do Senhor, e muitas vezes seremos chamados também nesses últimos dias para estarmos diante das autoridades e muitas vezes, né, sofremos perseguições e quem sabe até a morte, como aconteceu aqui com Estevão. Precisamos estar preparados para isso. A letra B.
Por que nosso coração pode ser animado pelo final dessa história? Atos 6, 7, versículo 60. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. E tendo dito isto, morreu. Então nós vemos aqui que Estevão, mesmo sendo apedrejado, pediu a Deus que perdoasse seus inimigos. E grande testemunho, Testemunho para todos nós. E o nosso coração pode ser animado, irmãos, porque Estevão, ele morreu tendo a certeza da sua salvação. Pediu a Deus que não lhes imputasse pecado. E nós vemos aqui que ele morreu tendo a certeza da sua salvação. Isso deve nos dar alegria, porque aquele que honra a Deus até na hora da sua morte, ele também alcança a misericórdia do Senhor. Então nós vemos aqui o que aconteceu com Estevão. Ele viu que havia completado a sua carreira, morreu, mas a sua morte foi como uma semente, E muitas outras pessoas puderam alcançar também o privilégio de ouvir o Evangelho por causa da morte de Estevão. A morte de Estevão foi como uma semente, Muitas pessoas, por causa da sua morte, se entregaram a Cristo. E a semente do Evangelho se espalhou por mais e mais lugares, ali com a propagação do Evangelho. E muitas vezes morre um justo, para que o ímpio possa também entender a vontade de Deus, entender qual é a vontade de Deus. Em todas as épocas, os mensageiros escolhidos de Deus têm sido insultados e perseguidos, porém o conhecimento de Deus se espalhou por meio das suas aflições. Todo discípulo de Cristo deve entrar nas fileiras e levar avante a mesma obra, sabendo que o inimigo nada pode fazer contra a verdade, senão pela verdade. Deus quer que a verdade seja levada avante e se torne um assunto de estudo e consideração, mesmo através do desprezo demonstrado contra ela. O espírito do povo deve ser agitado. Cada controvérsia, crítica e esforço para restringir a liberdade de consciência são instrumentos de Deus para despertar as mentes que, do contrário, ficariam dormentes. Quantas vezes se viu esse resultado na história dos mensageiros de Deus? Quando o nobre e eloquente Estevão foi apedrejado até a morte por instigação do conselho do Sinédrio, não houve prejuízo para a causa do Evangelho. A luz do céu a iluminar-lhe o rosto e a compaixão divina transmitida por sua prece agonizante penetraram fundo como uma seta afiada de convicção nos membros extremistas do Sinédrio ali presentes. Então está aqui o último tópico da lição desta semana. Que Deus nos ajude a entendermos a sua palavra.